Uhum, perfeito. O terceiro tema é mais voltado aí para o Rafael, né? É o sistema de sprinklers, a relação entre o sistema de sprinklers e o seguro do empreendimento. Então, a gente queria que você falasse assim sobre duas coisas básicas, né? Que é o impacto da instalação do sistema de sprinklers, né? O impacto da instalação nos seguros do empreendimento e depois falar um pouco sobre a importância dos relatórios de adequação, que muitas vezes as seguradoras apresentam para o cliente, e aí como orientação, e muitas vezes os clientes eles ficam perdidos, né? Então, falar sobre esse impacto, né, do sistema de sprinklers no seguro do empreendimento e sobre a questão dos relatórios de adequação, por favor. Tá ótimo. Primeiramente, a abordagem aqui que a gente vai ter com relação ao impacto na seguradora não é focado na questão de subscrição, tá? Não é focado na pólice de seguro, mas sim na questão do risco, tá? O que a gente pode colocar como certo aqui é que todas as seguradoras no mundo inteiro, elas reconhecem o sistema de sprinklers como o mais eficiente, o mais eficaz, o mais confiável, logicamente, desde que ele seja testado e mantido adequadamente. Tá? Então, começa por aí. Segundo, se o cliente está protegido com o sistema de sprinklers, ele vai estar mais protegido, consequentemente. Tá? Hoje em dia, com relação tem seguradoras que, dependendo do tipo de ocupação, dependendo do tipo de risco, nem aceita fazer seguro do local se ele não tiver protegido adequadamente. E essa proteção a proteção adequada normalmente é com relação a sprinklers. Tá? Então, por exemplo, grandes centros de distribuições, principalmente, tem muita seguradora que já nega em fazer a proteção, em prover o seguro deste local, se ele não tiver adequadamente protegido, tá? Então, já começa por aí. Como outros impactos que você pode ter com relação à seguradora, independente de você ter, digamos que a seguradora aceite o risco sem ter o sprinkler. O que pode acontecer é que vai dar... como é que eu posso dizer? Isso vai ter um impacto direto nos cenários de perda, tá? Então, se você tem... as seguradoras consideram, para as taxas, alguns fatores de risco, e um deles é a relação que você tem entre os cenários de DMP e PMP. Para quem não conhece, DMP é o dano máximo provável e PMP é a perda máxima provável. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é com relação a risco patrimonial, tá? Que está envolvendo aí sinistros que envolvem incêndio, catástrofe natural e quebra de máquinas. Aqui a gente está falando especificamente de incêndio. Então, se você tem... para você diminuir essa relação da perda entre um cenário que é o dano máximo, que é o cenário que a gente considera um cenário realístico, com relação ao PMP, que é um cenário catastrófico, para você poder diminuir essa relação, você tem que ter a instalação de sprinklers. Então, falando especificamente de seguradora, isso é o que mais importa, tá? Bom, maravilha. Wesley, você que tem o lado do instalador, então acho que tem essa preocupação também. Sim. Na parte de seguros, a gente tem visto que as seguradoras têm feito um papel, né, têm desempenhado um papel muito importante aí, para o sistema de combate a incêndio, né? Como eu disse no começo, pelo menos em boa parte aí dos estados e dos municípios, o pessoal conhece bem pouco o sistema de sprinkler, o sistema de combate a incêndio. Então, eles têm realmente uma dificuldade de entender a importância, né, e a necessidade. Inclusive, galpões, acho que o Rafael comentou bem, galpões logísticos, onde tem os maiores riscos, né, e galpões logísticos no Brasil tem uma quantidade enorme de galpões, inclusive tem déficit, né, de galpões. E acontece de entrar novos riscos, né, novas ocupações, e o cliente passa a ter que se adequar, dependendo
da legislação local, né? Acho que hoje os bombeiros aí, acho que quase todos já são adequados aí a esse critério para o galpão J4 ter sprinkler. E as seguradoras também têm feito esse papel de criar o critério, né, a carta de recomendação ali com as medidas mínimas, né, para emitir o seguro. Um comentário na prática, sobre um galpão existente, onde o teto era mais do que 16 metros, né, de altura, se não me engano tinha 17 metros de altura, não tinha porta-pallets, tinha estocagem blocadas e não tinha como colocar sprinkler rack, que não existia o rack. Acho que o João, o próprio Rafael, pode até complementar a solução. Pessoal, rapidamente, deixa eu só complementar um pouquinho disso aí, que já de forma brilhante aí o meu amigo Rafael e o Wesley já conseguiram colocar. Eu só anotei algumas coisas aqui de posse da fala deles, né, que eu acho interessante compartilhar com vocês. O IRB, até antigamente, ele era o único ressegurador no Brasil, tá? E ele tinha, não sei se era obrigação, o que era, ele fazia seguro de todo mundo, independente de se ter ou não a proteção adequada. Essa realidade acabou, deve ter aí não sei quantos anos que isso acabou, mas acredito que uns 10 anos aí para trás, essa obrigatoriedade, ela deixou de existir. E hoje existem situações que os clientes já não conseguem seguro mais. E geralmente eles chegam até a gente desesperados porque não estão conseguindo mais conseguir um seguro, tá? Porque eles vão precisar de prover sprinkler no galpão exatamente para ver se consegue uma apólice de seguros. Então, isso é um negócio interessante que mudou um pouco o mercado de incêndio de uns 10 anos para cá, tá? Uma outra coisa extremamente importante quem trabalha na área de incêndio geralmente adora critérios extremamente prescritivos. Todo mundo quer pegar uma cartinha, falar o seguinte: olha, o risco aqui é esse, adote esse bico, faça isso, faça aquilo outro. Quantas vezes eu não recebo ligação no meu escritório perguntando qual é o sprinkler adequado para um J4? Pessoal, J4, J1, 2, 3 e 4 é a classificação do bombeiro, que não tem nada a ver com a classificação do sprinkler, que a gente acabou de falar. Eu posso ter um galpão J4, por exemplo, com risco ordinário, que não é nem um risco de estocagem, mas ele pode ser classificado como J4. E eu posso ter um J4, por exemplo, com um líquido inflamável lá dentro, com aerosol, com outros produtos extremamente perigosos. Então, não confunda a classificação de bombeiro com a classificação efetiva de sprinkler, tá? E lembrando que, independente da prescrição que vier da seguradora, é da responsabilidade do engenheiro a avaliação daqueles produtos que estão lá dentro e a definição correta do sistema preventivo a ser instalado, tá? Era isso, podemos... a minha parte os comentários que eu tenho em relação a isso são esses, Jonas. Obrigado pela contribuição aí, tanto do Wesley quanto do Rafael, que é uma pergunta que é muito mais da praia deles aí, esse impacto, né? Da Isabelle Silva. O Rafael, o Wesley pode informar se a seguradora pode vir a negar o prêmio se ficar constatado que as manutenções dos sprinklers não estavam sendo feitas. Boa pergunta. Nunca vi isso acontecer, tá? Eu acho que isso não é possível de acontecer, não. Tá? Eu sei que legalmente também isso não é permitido. O que a gente faz é fazer um trabalho forte com relação com o cliente para ajudá-lo a implementar os procedimentos adequados de inspeção e teste do sistema de combate a incêndio, de manutenções, etc. Mas negar o prêmio porque o sistema não estava sendo mantido adequadamente, isso é muito complicado. Eu nunca vi isso acontecer, não.
Deixa eu só fazer uma complementação em relação a isso aí. A Associação Brasileira de Sprinkler lançou agora um manual de inspeção, teste e manutenção. Convido todo mundo a entrar no site da BSPK, inclusive está tendo alguns webinários sobre esse assunto, tá? Que é um assunto extremamente pertinente e é uma coisa que impacta não só quem trabalha na área, mas também quem opera o sistema de Sprinkler e que pode estar nos acompanhando aqui nesse momento. Joia. Wesley, quer comentar alguma coisa antes de a gente ir para o próximo? Sim, acho que é importante, tem NFPA 25 também, que dá os requisitos, né, e a própria rotina, né, de manutenção e como manter o sistema de combate a incêndio em dia, né. Então, é pertinente a pergunta da nossa espectadora, mas tem diversos parâmetros lá na própria NFPA 25 que diz como você fazer essa rotina de manutenção, e eu digo bastante para os nossos clientes que é o seguinte: você compra um sistema de alguns milhões, né, quando você coloca o sistema de Sprinkler. Lá na Casa de Bombas, por exemplo, quando você tem Sprinkler, é no mínimo uns 800 mil reais que você coloca dentro ali para bombear o sistema. E aí, quando você compra uma Ferrari, um Porsche, você não coloca qualquer um para dirigir, ou alguém sem carteira, sem habilitação. Então, quando você coloca um sistema de combate a incêndio que vale alguns milhões, né, você tem que realmente manter a manutenção em dia aí para não jogar fora sua Porsche e a sua Ferrari. Isso aí. O que eu ia complementar é que sobre aquela questão ainda da manutenção, né, que tem uma cartilha que é muito boa, né, também, além da que está sendo lançada pela BSPK, né, que tem uma função específica, tem a NFPA 25, que é a norma, né, específica, mas tem uma cartilha da FM, que eu já enviei assim, para vários clientes que nos perguntaram sobre isso, né, e ela tem várias orientações práticas assim, né, que vêm complementar essas outras, né, tendo em consideração que a norma mesmo de referência é a NFPA 25. E no nosso site, lá no nosso blog, a gente também tem um artigo que fala, né, justamente sobre essa questão relacionada à manutenção mais propriamente ao Sprinkler, que é um artigo que fala sobre se o Sprinkler tem ou não validade, né, prazo de validade. E muita gente tem dúvida sobre isso, né, por conta de algumas orientações que tem na norma de 20, de 50 anos, enfim. Então tem toda uma normativa, uma orientação. Esse artigo que a gente tem lá no nosso blog sobre a vida útil, o prazo de validade do Sprinkler, tem várias citações também de normas, orientações. Então é só para complementar, mas na verdade é aquele assunto anterior que nós havíamos abordado, tá ok? De uma hora. Vamos lá. Então aqui, ainda o tema de seguro, ele é algo que chama muita atenção do pessoal. Tem muita dúvida em relação a isso. Então, Eduardo Milani, alguma estimativa de diferença de custo do seguro em percentual entre alocações protegidas com sprinklers e as que não são protegidas. Então, vamos lá, Rafael, acho que esse é um pouco mais direcionado para você. Depois a gente comenta com todo mundo. Vamos lá. Eduardo, essa pergunta é a pergunta de ouro, né, que a gente fala. Porque todo cliente que a gente vai, ele sempre vem, qual que é o meu retorno de investimento? Se eu estou investindo assim, quanto que eu vou ter de desconto no nosso seguro? Bom, desculpa, a minha resposta não vai ser muito boa. A gente não tem essa informação. O que a gente pode garantir é que, sim, se você for considerar o seguro isoladamente, de um local só, ele tendo Sprinkler, estando adequadamente protegido, ele vai, primeiramente, estar adequadamente protegido, né? Segundo, você pode estar conseguindo um seguro, porque você tem Sprinkler. E terceiro, pode ser que você tenha um desconto sim. É bem provável que a taxa seja melhor do que sem você ter proteção alguma. Um exemplo que a gente costuma ver, que eu costumo utilizar com os nossos clientes, de uma experiência que a gente tem com um cliente próprio interno. A gente tem duas plantas, isso na área automotiva, por exemplo. Uma planta que está numa cidade, ela tem
o mesmo tamanho e o mesmo valor em risco de uma outra planta que está em outra cidade. A primeira planta, ela é HPR. Para quem não conhece, HPR é o Highly Protected Risk, né? Risco altamente protegido. Para você ser risco altamente protegido, uma coisa básica, primordial para ser altamente protegido é você ter o sistema de sprinkler adequado. E o outro local não era HPR. O prêmio de um local com relação ao outro, sendo do mesmo tamanho, sendo do mesmo valor em risco, etc., era o dobro da outra. Isso falando de HPR. Isso é um valor que a gente tem como referência, que a gente usa como exemplo, mas perguntar exatamente qual que é o desconto que você tem por causa... A porcentagem que você tem de desconto no prêmio e já foge um pouco do meu escopo de trabalho. Ô Jonas, deixa eu só fazer... Eu vou pegar um gancho nessa pergunta que o colega colocou aí, mas eu vou fazer uma análise um pouco diferente, porque tem uma dúvida que sempre o pessoal vem para mim, que fala o seguinte, não, mas qual que é o custo da instalação de um sistema de sprinkler para atender o bombeiro e qual que é o custo da instalação de sprinkler para atender a seguradora? Pessoal, não existe diferença de custo de instalação que atende uma FM Global e de uma instalação que atende um bombeiro. O que existe normalmente é que o sistema instalado, quando você tem uma seguradora que está fazendo um trabalho de avaliação de risco, é conferir aquilo que você está fornecendo. Se você pegar, por exemplo, João, mas eu faço a instalação para o bombeiro, custa muito mais barato do que eu fazer uma instalação FM Global. Pessoal, claro que existe algumas coisas que pode acrescentar o custo da instalação, porque pode existir algum critério um pouco diferente. Mas o que pega, na maioria das vezes, é que as seguradoras, elas vão te cobrar o que está na norma. E o Corpo de Bombeiros, ele te cobra o básico, porque ele não tem condição de ir no detalhe. E não é papel do bombeiro ficar no detalhe, olhando aquilo que você está fornecendo, se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Então, essa é uma confusão que é muito grande e as pessoas acham que custa mais caro. Não deveria. O nosso papel como engenheiro que trabalha nessa área é fazer com que cada vez mais os projetos que só são aprovados pelo bombeiro custem o mais próximo possível dos projetos que tem seguradora envolvido, tá? Então, assim, a única coisa que a gente poderia questionar que tem uma diferença de custo que poderia ser avaliado nessa conta é a questão da certificação da bomba de incêndio, porque as seguradoras, em geral, exigem as bombas de incêndio certificadas e no Brasil não é, vamos dizer, é mais comum usar bombas sem a certificação. Tirando esse assunto, todo o resto deveria estar no mesmo patamar, mas, infelizmente, a gente vê que não ocorre por N motivos, tá? Mas o objetivo, uma dica para todo mundo que está nos assistindo, vamos trabalhar juntos para que os sistemas que são só de bombeiro sejam tão bons, tão efetivos, tão corretos, quanto aqueles que a gente entrega para as nossas seguradoras. Fechou? Tinha uma pessoa do mercado que já até faleceu, que dizia que, independente, a certificação às vezes atrapalhava, a certificação não, a obrigatoriedade às vezes atrapalhava. Ele falou assim, quem tem que definir o adequado é a própria pessoa, o próprio instalador, etc. E a certificação, a obrigatoriedade, ela vai vir depois. Então, eu vejo da mesma forma como o João está falando. Tem que ser feito, tem que ser bem feito. Você faz bem feito, você faz uma vez só. Como instalador, eu tenho certeza que o Wesley entende bem isso, que quando faz a instalação de uma forma adequada, ele não volta na obra para pegar e ficar consertando o problema. Realmente, essa questão de o nível que você vai entregar para o seu cliente, né? Se você só acatar o que o seu cliente está pedindo, lógico que você pode entregar um produto de 10 reais e entregar um produto fora das normas. Ou você pode entregar um produto de 20, atendendo as normas e atendendo o cliente. O desafio nosso da engenharia, de todos nós aqui, é realmente encontrar o melhor
produto, né, a melhor solução, o melhor custo-benefício. Até a pergunta do Eduardo em relação ao custo realmente é pertinente, porque se você colocar além do que a própria seguradora pede, ou até que as normas pedem, você vai chegar num produto que não vai se viabilizar. E normalmente o cliente lá, a diretoria, o CEO, ele vai olhar só o número, ele não vai entrar nesse detalhe, né, de se é seguro, se não é seguro, ele vai olhar o número. Se ele vai economizar no seguro, ele não está muito preocupado com se está protegido, se está atendendo a norma. Ele quer saber se ele vai pagar menos, quanto que vai sair do bolso, né? E é papel nosso, né, da engenharia, da seguradora, dos projetistas, dos fabricantes, realmente um papel de conscientização, de mostrar a importância daquilo, né? Mostrar o valor que isso tem. Porque essa questão do valor, às vezes, na planilha lá fica muito subjetivo, né? Olhar só quanto que economizou no prêmio e quanto você gastou no incêndio. Às vezes essa conta não vai fechar se você não fizer ela de forma adequada, né? Então, o que o João comentou, o que o Rafael comentou, da importância, né, e o que é realmente adequado para aquele risco, tem muitas outras variáveis que tem que levar em consideração na hora de verificar essa viabilidade. Isso é fundamental. E cabe a nós, né, realmente adquirir esse conhecimento e mostrar para o cliente que o que a gente está projetando, o que a seguradora está pedindo, o que está sendo aplicado, realmente é a melhor solução, pensando em custo-benefício para o cliente aplicar.